Olá, sejam muito bem-vindos ao Espaço Únio, um repositório eletrônico onde são disponibilizados conteúdos relacionados com o direito da União Europeia. Este repositório está associado à revista Únio, que é publicada pela Uminho Editora em acesso aberto, e está associado também ao Centro de Excelência Jean Monnet em Cidadania Digital e Sustentabilidade Tecnológica, CITDIG, da Universidade do Minho. No âmbito deste Centro de Excelência Jean Monnet, um centro de excelência que foi atribuído à Universidade do Minho em outubro de 2022, nós desenvolvemos e divulgamos conteúdos relacionados com cidadania europeia, com sustentabilidade tecnológica, com proteção de direitos fundamentais na década digital. E é basicamente isso que vamos fazer na edição de hoje do Espaço Únio. Eu me chamo Alessandra Silveira, tenho o gosto de coordenar tanto a revista Únio quanto o Centro de Excelência Jean Monnet da Universidade do Minho, e nós estamos nas belíssimas instalações da Casa do Conhecimento da Reitoria da Universidade do Minho. O formato que vão acompanhar intitula-se Visita à Academia, no âmbito do qual nós convidamos operadores jurídicos, no caso hoje magistrados, a interagir com estudantes da Universidade do Minho, no caso hoje os mestrandos em Direito da União Europeia, alunos do mestrado em Direito da União Europeia. O tema em debate hoje é a digitalização da justiça nos tribunais portugueses. Como sabemos, a transição digital é regulada pelo direito da União Europeia e, portanto, a utilização de tecnologias digitais pelos tribunais portugueses interessa-nos no âmbito do Centro de Excelência Jean Monnet CITDIG. E por isso, eu e a minha colega e amiga Joana Covello Abreu temos hoje como convidados dois ilustres magistrados, o juiz conselheiro Luís Azevedo Mendes, do Supremo Tribunal de Justiça português, atualmente a exercer funções como vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, e o juiz conselheiro Nuno Coelho, do Tribunal de Contas português, que foi coordenador da Agenda da Reforma da Justiça, uma reflexão aberta e alargada do judiciário português, promovida esta agenda pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses e que foi apresentada em março de 2023 no Congresso da Associação Sindical dos Juízes Portugueses na Madeira, onde tive o gosto de intervir, e foi depois publicada pela editora Almedina. Está disponível no mercado. E eu começava precisamente por aí, porque a agenda contém um amplo capítulo, a Agenda da Reforma da Justiça contém um amplo capítulo sobre justiça digital e inteligência artificial nos tribunais, onde são elencadas variadíssimas propostas, algumas das quais estão a ser implementadas pelo Conselho Superior da Magistratura, que de resto tem o seu próprio plano de ação sobre a digitalização da justiça. E, portanto, eu começo por pedir aos nossos convidados que, numa primeira intervenção de contextualização, nos esclareçam por que e em que medida a Associação Sindical dos Juízes Portugueses e o Conselho Superior da Magistratura estão a ocupar-se destas questões da digitalização da justiça. O que efetivamente se pretende? Do que nós estamos a falar quando falamos em digitalização do sistema judicial? Significa que o processo físico está a ser convertido em ficheiros digitais? É só isso? Ou nós estamos a falar de uma tramitação digital? Ou mais do que isso, estamos a falar de uma automação dos processos e da utilização de inteligência artificial nesses processos? Caríssimos magistrados, sejam muitíssimo bem-vindos à Academia Minhota e, portanto, passo-vos a palavra. Luís, Nuno. Eu posso começar? Sim, falou em sessão sindical. Fala. Ok. Muito obrigada pelo convite às professoras Alessandra e Joana. Estamos aqui também entre alunos. Obrigado também pela vossa presença. A Agenda da Reforma da Justiça foi um esforço coletivo grande. Para além de magistrados, tivemos consultores de várias áreas
e, portanto, foram mobilizadas cerca de 400 e tal pessoas, para além de inquéritos e questionários. Portanto, foi um esforço alargado e, de facto, um dos capítulos da agenda da reforma da Justiça tinha, inevitavelmente, não num cenário futuro, mas já naquilo que é presente, uma reflexão sobre aquilo que é a informatização judiciária, a transição digital e também, no fundo, refletir sobre as questões da automação e da inteligência artificial. Foi feita uma leitura daquilo que são os dados, não só de suporte tecnológico, mas também uma reflexão sobre aquelas propostas e os projetos que estão a ser desenvolvidos e implementados, os sistemas informáticos instalados e também perceber que, quando se fala da justiça portuguesa, fala-se de tribunais comuns, dos tribunais administrativos e fiscais, da justiça do Tribunal de Contas, a justiça financeira, mas também da justiça constitucional. Numa determinada perspectiva mais alargada, podemos ir até aos julgados de paz, a justiça de proximidade, que não se inclui num sistema de governação da justiça, mas que, no fundo, é vista mais como meio alternativo, mas que também, no fundo, há aqui uma visão alargada sobre o sistema de justiça, que, no fundo, é atravessado de algumas complexidades de governação também. Para além do Conselho Superior de Magistratura, temos o Conselho Superior de Tribunais Administrativos e Fiscais, e cada uma destas justiças, no fundo, tem uma autonomia de governação, uma certa autonomia administrativa e financeira, e propendemos para o futuro falar de uma autonomia tecnológica. Espero que seja uma reflexão de futuro, até porque é uma necessidade vital para o sistema, no fundo, e perceber também que são os caminhos da própria independência judicial que passam também por domínios da tecnologia que são essenciais para qualquer tipo de instituição, ou de governo, ou de órgão, e são também para a justiça. As propostas lançadas para a agenda da reforma da justiça são diversificadas e muitas, no fundo, se incluem em vários domínios. E, no fundo, aquilo que pensamos que possa ser no futuro um futuro digital, transição digital, não há automação sem dados digitais e, portanto, necessariamente estamos a falar de alguma coisa que é sedimentar, não é? Começamos pela informatização judiciária. Se obtivermos ganhos bons de digitalização e de introdução dos dados no sistema, isso permite o maior funcionamento das ferramentas automáticas, que necessariamente terá que ser um espaço regulado, avaliado, testado, mas no fundo estamos numa fase de transição digital com alguns afloramentos de algumas propostas de automação, talvez mais simples, um assistente eventualmente de virtual relativamente a determinadas tarefas do juiz, mais de gestão processual e não no que respeita ao acompanhamento da elaboração das decisões. Algumas coisas que têm a ver com a proteção de dados, como a anonimização das decisões e, eventualmente, talvez consulta de jurisprudência e doutrina, em que algumas aplicações já permitem alguma automação da informação. Para além disto, eu já falei da salvaguarda dos dados pessoais, penso que houve avanços nesse domínio, mas necessariamente terá que ser pensado o futuro em termos da própria governação da autonomia tecnológica e aí o regulamento de inteligência artificial, que penso que vai ser um tópico de uma questão mais à frente, necessariamente vai ter que introduzir exigências ao sistema, não só no aspecto da governação, como também da avaliação do sistema, bem como de um acompanhamento daquilo que é o próprio avanço tecnológico que está imparável neste domínio e que, no fundo, preocupa não só as instituições europeias, mas como também deve preocupar as instituições judiciais. Claro. Luís. O Nuno está do lado da reflexão, eu bebo a reflexão, mas estou do lado da governação. O Conselho exerce a governação e tem que responder às necessidades dos tribunais. O ambiente digital que nós precisamos, partimos para ele e partimos dele também por causa da otimização dos recursos que precisamos. Nos tribunais foram
introduzidos primeiro computadores pessoais para todos os juízes e a partir daí percebemos que havia a possibilidade de introduzir uma plataforma de tramitação de processos e ela foi introduzida, a plataforma Sítios. O Ministério da Justiça investiu muito aí no início a partir de algum voluntarismo por parte de oficiais de justiça, juízes que se interessavam muito sobre a matéria e temos hoje o desenvolvimento dos primeiros resultados que isso aconteceu. E aconteceu com tanto sucesso no trabalho, primeiro dos oficiais de justiça, que aderiram plenamente a uma ferramenta que foi construída à medida dos interesses de Deus, que a seguir os juízes também pegaram nessa tramitação. A plataforma hoje de tramitação é obrigatória para todos os juízes e, portanto, os tribunais funcionam na forma da tramitação eletrónica regulada pelos programadores e também por um conjunto de normações introduzidas por decreto-lei e também por portaria verdadeiramente. O Conselho Superior da Magistratura tem acompanhado todas essas medidas até agora de uma forma passiva, a partir do ano passado, aliás, porque esse foi o meu desejo e o programa que apresentei às eleições que me conduziram ao cargo de vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura. Tive que fazer uma pequena campanha eleitoral, evidentemente. Fui eleito por todos os juízes e nos meus planos está muito aquilo que o Nuno acabou de dizer no plano da reflexão, mas eu quero fazer do ponto de vista da governação e da operação. Governação ativa e, portanto, estamos a construir as nossas próprias ferramentas e a tentar, pouco e pouco, controlar todo o ambiente digital conforme a atividade jurisdicional. Desde as plataformas aos programas e à infraestrutura crítica que apoia, que essa é muito importante. E também a questão, enfim, podemos falar isso um pouco mais à frente, certamente, a questão das interoperabilidades necessárias entre os vários sistemas que hoje já funcionam. Estamos a falar de sistemas de automação que não funcionam com a inteligência artificial, mas são já algoritmos muito sofisticados que nos dão aquilo que todos pensam que é a inteligência artificial, mas ainda não é a inteligência artificial. A inteligência artificial é a máquina a aprender, é a máquina a beber dados que todos os dias são colocados em rede e a produzir novas soluções. Mas também podemos avançar para aí, podemos falar um pouco mais à frente sobre isso, assim o entenderem. Claro que sim. O contexto é este. É este, mas vamos tentar concretizar um pouco mais para quem nos está a acompanhar. A minha preocupação também, a nossa preocupação com este espaço é também fazer alguma disseminação de resultados, alguma divulgação de ciência e, portanto, convém que as pessoas que nos acompanham possam entender do que nós estamos a falar. A Agenda da Reforma da Justiça fez um levantamento robusto das múltiplas necessidades normativas que hão de ser supridas pelo legislador no domínio digital e, em primeira linha, pelo próprio legislador europeu, tendo em conta as competências da União Europeia no âmbito do mercado único digital. Repito, toda a transição digital está a ser feita através de normativas europeias, não é? Mas algumas dessas necessidades que foram elencadas aqui na Agenda da Reforma da Justiça, elas foram evidenciadas sobretudo durante a pandemia da Covid-19. E eu gostaria de saber se já há alguns desenvolvimentos neste sentido. Alguns exemplos. A Agenda da Reforma da Justiça alerta, por exemplo, que a justiça digital vai ser crescentemente realizada à distância, com os intervenientes processuais reunidos virtualmente, devendo ser asseguradas as condições, sejam condições jurídicas, sejam condições fáticas, para que as videoconferências, por exemplo, sejam realizadas em condições de homogeneidade, em condições de fidedignidade, ou seja, em condições de modo a garantir, por exemplo, a identidade de quem é ouvido, a fidedignidade dos depoimentos que são prestados, impedindo que alguém esteja a dizer como o depoente deve responder,
ou condições de modo a garantir o confronto dos intervenientes com os documentos que são juntos ao processo. Ou outro exemplo, que é elencado pela agenda, os julgamentos virtuais são aplicáveis da mesma forma a todos os tipos de processo, ou dependem da sua natureza, da vontade das partes, do juiz que preside a audiência, ou ainda um último exemplo. Houve desenvolvimentos quanto às normas relativas à obtenção da validade da prova digital, porque a digitalização determina que grande parte da prova a ser considerada pelo sistema judicial seja também ela digital. As especificidades da prova digital estão a ser tidas em conta. Portanto, que desenvolvimentos, qual é o ponto da situação depois da pandemia ou das dificuldades que foram evidenciadas durante a pandemia? Tivemos desenvolvimentos desde então? Eu diria que verdadeiramente a pandemia foi apenas um pequeno parênteses no processo. A pandemia funcionou como acelerador em alguns casos, mas também funcionou como travão noutros. Não vale a pena mitificar a pandemia como o ponto de viragem de qualquer coisa, porque isso não aconteceu de todo. Videoconferências já se faziam antes, os tribunais já estavam equipados com sistemas de videoconferências que hoje ainda funcionam em grande parte, mas estão obsoletos. Foram muito ativados durante a pandemia, muito testados, e por isso eu posso dizer que são hoje obsoletos. Em grande parte funcionaram, mas hoje não funcionam da mesma maneira, mas serviu a pandemia para equipar todos os tribunais com equipamentos tecnológicos. Alguns, os mais importantes, já o estavam, outros não o estavam. E, portanto, o equipamento dos tribunais com melhores equipamentos, isso foi um resultado da pandemia, isso foi uma evolução positiva. O teletrabalho e os julgamentos à distância foram um travão naquilo que deve ser a percepção do cidadão no direito de acesso efetivo à justiça. E só deve acontecer em casos especiais muito controlados e autorizados pelo juiz, sim. Por exemplo, estamos a falar como um arquipélago como os Açores, ou como alguns arquipélagos da Europa, no Mediterrâneo ou no Norte. Todos eles têm sistemas de audição de testemunhas à distância em ambientes controlados exatamente como aqueles que eu disse. Mas no norte da Europa, nos países escandinavos, já temos salas de audiências, para nós são salas de audiências ainda do futuro, de sonho, em ambiente IKEA, muito simples, mas com os equipamentos de gravação a 360 graus, onde se grava não só a testemunha, mas os advogados, o próprio juiz e a testemunha que é ouvida à distância, num simples telemóvel, numa simples aplicação. Todo o ambiente em que ela está a depor, mesmo que seja numa ilha com gaivotas ao fundo, digo eu, é absolutamente controlado. Mas o ambiente ideal não é esse, sobretudo na justiça penal. Nós não queremos um ambiente que fuja da solenidade e da mediação e, portanto, eu diria que preferencialmente as audiências presenciais são sempre as melhores. Temos é que ter boas condições nas salas de audiências e nos tribunais. Mas houve um salto nos equipamentos e houve também um salto nas necessidades que, entretanto, foram identificadas, e a possibilidade de aproveitar a disponibilização de alguns fundos que assim vieram por causa da pandemia. Estamos a falar nos fundos PRR, que aconteceram por causa da pandemia. Claro, a tal claro. chamada bazuca financeira, e neste momento estamos na área da justiça com muitos projetos na área tecnológica, graças a essa situação específica por causa da pandemia. Digamos, se falamos da pandemia, é aquilo que lhe posso dizer, em resumo, o que aconteceu e que nos beneficiou no ambiente digital, conforme os tribunais neste momento. A prova digital ainda está à espera de desenvolvimento. Prova digital, digamos, há determinados sistemas que nós estamos a trabalhar, mas isso não estamos a falar no ambiente de tramitação eletrónica obrigatório, que é os sítios e o magistrados, que substituirá no futuro os sítios, mas é uma camada que opera por cima dos sítios, mas estamos a falar noutro tipo de ferramentas. O Conselho tem nos seus servidores uma ferramenta que se chama neste momento CIP, mas enfim está em fase de rebranding, mas vai-se chamar sistema, ou já se chama Sistema Eletrónico de Gestão da Informação
processual, que sim, que agrega toda a informação e a trata com sistemas automatizados. Como estamos a falar de prova digital, neste momento estamos a falar na certificação de escutas telefónicas, escutas ambientais, localizações de rede, circulações de sinais de telemóvel e de outras operações que depois têm que ter cruzamentos. E, de facto, os sistemas de automação e de leitura que esta ferramenta nos permite, já é prova digital, tratada de forma automática, não necessariamente por inteligência artificial, volto a dizer, mas com algoritmos sofisticados que foram desenvolvidos e que permite hoje traduzir na fundamentação da matéria de facto, na motivação da matéria de facto, uma consistência na explicação da convicção da formação do juiz que não era feita de outra maneira. Esta plataforma não é de uso obrigatório, mas compreendo que nos megaprocessos ela já é utilizada porque facilita muito, inclusivamente pode produzir e produz já relatórios das sentenças de forma automática e até poderia ir mais além, sem inteligência artificial. Sim. A inteligência artificial é outra dimensão que podemos falar mais adiante. Eu poderei explicar aquilo que o Conselho Superior da Magistratura está a trabalhar neste momento, porque isso também é útil, claro, em função da transparência necessária no funcionamento destas novidades tecnológicas. Claro. Nuno, quer acrescentar algo? Não, eu tenho uma visão que, de facto, a pandemia foi um fator acelerador, mas também de mudança de uma cultura de gestão e uma abertura relativamente aos desenvolvimentos tecnológicos. E, necessariamente, eu penso que, atualmente, não obstante ter havido um retorno, no fundo, à justiça presencial, muito daquilo que era a cultura quase de sobrevivência do sistema no ambiente pandémico, no fundo, é mantida atualmente em algum tipo de atos talvez menos formais, menos solenes, mas que incrementaram o sistema para um funcionamento híbrido que eu acho que não tem retorno atrás. Isto é, por exemplo, se falarmos nas conferências de tribunais de recurso, é muito normal alguns colegas estarem presencialmente no tribunal e outros estarem, no fundo, em deliberação em sistema online. E, portanto, há como uma espécie de implementação informal de um sistema de trabalho remoto, mas talvez em tipo de diligências menos exigentes do ponto de vista formal. Isso foi instalado no sistema, mas que, de facto, aquela implementação massiva de um trabalho remoto, de um julgamento por videoconferência, ou mesmo aquele retrato de diligências judiciais através de um sistema online, penso que houve um passo atrás, no fundo também por uma reflexão daquilo que é o pendor humano da produção de prova, da inquirição de testemunhas, e de facto passou para para uma situação excepcional, com previsões normativas que já existiam antes da pandemia, mas que foram reforçadas com aquela explosão normativa a que assistimos na época da pandemia, com milhares e milhares de diplomas, alguns até de validade legal duvidosa, com resoluções do Conselho de Ministros, no fundo, a afastarem direitos fundamentais, mas, de facto, alguma coisa veio para ficar. E, de facto, houve um desenvolvimento tecnológico, desde logo nas plataformas de trabalho remoto, porque de antes havia alguma reflexão e algum medo de entrar para algumas ferramentas tecnológicas oferecidas pelas empresas tecnológicas privadas. A partir daí, toda a gente sabe, o Webex, Zoom, todas essas ferramentas passaram a ser também utilizadas pelas instituições públicas sem problema, não é? Portanto, vieram para ficar. Portanto,
o próprio Tribunal de Contas está a funcionar com com esse tipo de ferramentas e elas funcionam em ambiente institucional seguro, reservado, encriptado, se for necessário e sem problema. Ok. A agenda da reforma da Justiça levantou outro problema sobre o qual eu gostaria de vos ouvir. Em Portugal, os sistemas informáticos, hardware e software, que asseguram a tramitação digital dos processos, são totalmente controlados e geridos pelo Ministério da Justiça. E pelo menos havia, em março de 2023, uma reivindicação da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, no sentido de que os conselhos superiores assumissem integralmente a tutela e o controle desses sistemas informáticos para que possam ser desenvolvidos com a intervenção direta de quem trabalha cotidianamente com esses sistemas. Não é? A Associação Sindical dos Juízes Portugueses levantava mesmo problemas de separação de poderes, de independência do Poder Judicial na manutenção deste controle pelo Ministério da Justiça. O que diriam sobre isso? Aparentemente, pelo que já foram dizendo, me parece que houve desenvolvimentos, mas essa situação ainda permanece? O que pensam sobre ela? Eu diria que a questão do controle das plataformas tecnológicas, muito mais do que uma questão de princípio, é uma questão de necessidade operativa de governação. Pronto. A questão de princípio também se coloca. Os tribunais são independentes, os juízes são independentes, a questão da separação de poderes é instrumental. Não há tribunais independentes e juízes independentes se a questão adjetiva, separação de poderes, não existir. Tribunais independentes por princípio, separados por instrumento e soberanos por conclusão. Órgãos de soberania, que é isso que a Constituição nos diz acerca dos tribunais. E, portanto, a questão da separação no que toca à gestão das estruturas de suporte à atividade dos juízes, dos tribunais, à atividade jurisdicional, à atividade de dizer o direito para o caso concreto, é fundamental, sobretudo quando nós já não temos o poder da caneta e do papel, mas temos que estar submetidos ao controle de uma ferramenta que nos impõe a maneira de funcionar. Portanto, temos de saber como é que aquilo funciona. Temos que identificar os problemas, temos que nos defender dos ataques que acontecem, hackers que acontecem todos os dias, temos que garantir a fidedignidade do funcionamento, todos os riscos da infraestrutura e qualidade da informação que nos é dada. E só nós podemos fazer isso, porque temos todo o ambiente também de proteção de dados, temos o RGPD, coloca os tribunais com uma responsabilidade e os juízes com uma responsabilidade especial na tutela dos dados pessoais dos cidadãos. Os tribunais são aqueles onde o repositório de dados pessoais é o maior de todo o sistema público. Não há mais dados pessoais senão no sistema dos tribunais. E toda essa nova filosofia de tratamento de dados pessoais, alterada a lei de tratamento de dados no sistema judicial, vai-nos dar a solução e a indicação para que as plataformas de tramitação sejam da propriedade da governação dos conselhos. Claro, assim, porque os senhores magistrados não podem ser responsabilizados se não souberem como é que aquilo funciona. Problema primeiro, e já me vai fazer perguntas sobre isso, questão das interoperabilidades entre os vários sistemas. Nós não governamos os tribunais, Conselhos Superior da Magistratura, judiciais, mas a governação dos tribunais administrativos é feita por outro. A governação dos dados da informação que são tratados nos órgãos de polícia criminal, estamos a falar a Polícia Judiciária, PSP, GNR e Ministério Público, têm outros sistemas, todos eles têm que ser interoperáveis. E, portanto, tem que ter um plano de governação comum, tem que ter um organismo comum que nos dá a sociedade quando for aprovada, espero eu, a nova lei de tratamento de dados no sistema judicial. E, portanto, ela vai nos dizer para onde vamos caminhar a seguir, mas sim, o plano é esse, é a propriedade do sistema pela governação separada dos tribunais. Claro. Se nós tivermos oportunidade, depois voltamos a essa questão da proteção de dados. Sobre esta questão, eu penso que ao falarmos num sistema de tecnologia, há sempre três dimensões que são cruzadas e três
preocupações, vamos lá, que tem a ver com a cibergovernação, a ciberdemocracia e a cibersegurança. Num sistema de uma justiça digitalizada e até automatizada, é incompreensível que a própria justiça não cuide desses aspectos e estejam, obviamente, sobre o domínio de alguém que faz parte, dentro da lógica da separação de poderes, de outro poder que também é fiscalizado e é julgado e é apreciado no seu comportamento de legalidade e de outros fatores pelo próprio Poder Judicial. E, portanto, isto traz preocupações de futuro. E esta dimensão é cada vez mais crítica à medida que a intensidade da introdução tecnológica vai aumentando de volume e de qualidade. E, portanto, estamos a um passo, numa espécie de cronograma, em que isto é inevitável falarmos disso, sob pena de começarmos a questionar até a independência do próprio sistema. Isto não é um problema para todo o sistema judicial, porque há a justiça que já tem autonomia tecnológica. O que questiona também o sistema é dizer porque é que existem para determinada justiça autonomia tecnológica e não existe para outro, não é? O Tribunal de Contas e o Tribunal Constitucional têm autonomia ao nível da tecnologia. E, portanto, se esses sistemas estão atualmente e já há alguns anos, no fundo, com domínios de desenvolvimento tecnológico próprios, porque é que os tribunais judiciais e os tribunais administrativos e fiscais não devem ter essa autonomia e continuem a depender de uma competência partilhada com o Ministério da Justiça? Isto não é para questionar, de um momento para o outro, o sistema com questionamentos como se a distribuição, se não conhecemos o algoritmo, será que a distribuição eletrónica está ferida da inconstitucionalidade por violação da independência judicial? E, portanto, eu não diria que um sistema que sempre funcionou em competência partilhada e que há aqui um trade-off entre as questões tecnológicas e as questões de gestão e de organização, que no fundo ficam para os tribunais, de um momento para o outro não passa a haver uma violação da independência judicial. Mas isto também se vê em termos de intensidade, não é? Quer dizer, o copo meio cheio, o copo meio vazio, mas a partir de determinado momento passa a ser incomportável manter o sistema a funcionar desta forma. E, portanto, eu penso que necessariamente tem que ser dado passos no sentido de refletir a governação tecnológica de uma ou outra forma, até porque essa governação tecnológica depende também de outros fatores que já foram aqui falados, como a avaliação do impacto das tecnologias no próprio funcionamento da democracia, direitos fundamentais, acesso ao direito, tutela jurisdicional efetiva, não é? Como também de fatores de segurança, não é? Porque o Poder Judicial e os tribunais não podem, no fundo, questionar sobre se, no fundo, estão a ter um funcionamento seguro, se essa segurança está dependente de uma outra entidade que, eventualmente, por mais que transparência que possa fazer, necessariamente deixa sempre um questionamento sobre a autonomia tecnológica, as intrusões no sistema, a garantia de fidedignidade do processamento e da tramitação. Eu, antes de passar a palavra à minha colega Joana Abreu, e ainda ia colocar mais uma questão que eu penso que sobretudo, muito interessante para os nossos estudantes que nos estão a ouvir, que são as questões relacionadas com a inteligência artificial propriamente dita, não é? A agenda da reforma da justiça sugere que a inteligência artificial seja utilizada numa primeira fase como uma espécie de assistente judicial eletrônico, para preparar e auxiliar o juiz na redação das decisões judiciais, para reconhecer o tipo de argumentação utilizado pelas partes, para analisar dados muito complexos. E eu gostaria de confrontar algumas dessas propostas com os problemas de direitos fundamentais que isto pode acarretar, não é? E por quê? Porque os interessados devem saber de que forma a inteligência artificial foi utilizada, de que forma a inteligência artificial influenciou a decisão judicial. As partes devem perceber, né, devem aperceber-se para já dessa utilização e colocá-la efetivamente em causa, designadamente em termos de recurso, não é? Porque nós estamos aqui
diante de problemas relacionados com a tutela jurisdicional efetiva. Se não se sabe como é que uma decisão foi adotada, não se consegue questionar aquela decisão, contestar aquela decisão adequadamente. Não é? E talvez o problema não resida, o problema talvez não seja completamente resolvido, diria eu, como sugere a agenda, acautelando a intervenção humana do julgador. Porque os resultados facultados pelo sistema de inteligência artificial podem estar viciados e o juiz não os identificar. Não é? De que vale a intervenção humana se o juiz não compreende como foi que o sistema de inteligência artificial chegou a um dado resultado? Não é? Como é que o juiz vai validar uma solução que está a receber se não a compreende? Não é? E, portanto, talvez não tenha sido por outra razão que o Tribunal de Justiça da União Europeia, num processo Quadratur do Net, C-511/18, decidiu que os tribunais nacionais devem afastar os elementos de prova, pelo menos em processo penal, que não estejam em condições de compreender, não é? Porque isso compromete o contraditório, compromete a igualdade das armas. Estava em causa nesse processo a validação de metadados, não é? Dados de tráfego e dados de localização, obtidos em virtude de uma norma nacional incompatível com o direito da União Europeia. Não é? Estávamos a falar no âmbito da conservação generalizada, indiscriminada de metadados, e o Tribunal de Justiça entendeu que a efetividade do direito da União obrigava a rejeitar aqueles meios de prova. Mas a minha pergunta é, qual é o ponto da situação em termos de inteligência artificial, já que foi aqui referido várias vezes que ainda os sistemas não estão a utilizar a inteligência artificial. Perspectiva se isto, já temos inteligência artificial implementada nos tribunais, essas eu questões... não disse que não há sistemas de inteligência artificial a funcionar, sim. Ou seja, há determinados sistemas da justiça, ou acessórios ou auxiliares da justiça que já utilizam sistemas de inteligência artificiais. Quais, quantos, como, que dados, não sei, não sabemos exatamente. É por isso que eu propus há muito pouco tempo uma auditoria conjunta a todos os sistemas de avaliação, quer dos conselhos, quer do Ministério da Justiça, quer do Ministério da Administração Interna, para podermos identificar todos e também para trabalharmos a uniformização e o diálogo entre todos os sistemas de informação tecnológicos que existem. Pronto. Temos uma ferramenta que funciona já no Conselho, que foi concebida com base em algoritmos de inteligência artificial, que é a ferramenta de anonimização de acórdãos. Pronto. É uma ferramenta que foi construída lentamente, com máquina a aprender, centenas, milhares de acórdãos, até perceber e aperfeiçoar a anonimização automática dentro dos requisitos que foram previamente definidos. Portanto, aquilo é perfeitamente compreensível. E o Conselho, neste momento, sim, está a trabalhar em cooperação com um sistema público, universidades públicas, centros de investigação pública, em sistemas de inteligência artificial de um assistente digital do juiz. Ou seja, nós temos já sistemas, que já disse há bocado, que não funcionam com inteligência artificial, mas estamos a trabalhar com sistemas de inteligência artificial. Tem 3 fases, uma fase que está em projeto, uma fase que é mais ou menos controlável de resultados certos, uma segunda com resultados mais ou menos prováveis e uma terceira que poderá ser absolutamente incerta. Estamos a falar de sistemas completamente novos que podem funcionar ou não funcionar e por isso é que a investigação pública nas universidades e nos laboratórios é muito importante, porque neste caso podemos controlar com a própria Faculdade de Direito, ou seja, estamos a falar académicos, juízes e técnicos, todos em conjunto, a conseguir em ambiente controlado, verificável, confiável, o resultado que vai ser feito. Mas este esquema que está a ser feito é máquina a aprender apenas dentro das bases de dados pessoais de cada juiz. E, portanto, a máquina não vai procurar os dados do sistema todo que poderiam conduzir à produção de ferramentas de justiça preditiva, digamos. Pronto. Estamos a falar, naquele caso, cada juiz vai conseguir pedir à máquina aquilo que pode pedir a um assistente pessoal físico. Faça-me isto, produza um projeto de decisão neste caso concreto. Ele pede à máquina, provavelmente as ferramentas de voz hoje já funcionam, os meus documentos ditos à máquina, a máquina dá-me o primeiro borrão e eu corrijo a seguir. Portanto, isso é muito fácil de fazer.
tal como temos uma pessoa física, queremos uma ferramenta tecnológica que nos faça exatamente a mesma coisa. Pronto. Não sabemos se o vamos conseguir, ninguém sabe, mas as coisas evoluem muito rapidamente de 6 em 6 meses, Claro. temos possibilidades novas, porque evidentemente as soluções das empresas privadas que nos dão todos os dias, e o privado é que desenvolve e move o mundo da tecnologia, dão-nos coisas completamente diferentes e, portanto, é aí que vamos beber. Portanto, eu não tenho medo desta nova realidade. Temos que avançar e depois logo veremos. Agora, o que eu estou a dizer, e a pergunta que fez há bocado relativamente à normação e à necessidade de normação prévia. Eu não sou nada virado para aí. A realidade avança primeiro e o direito cobre depois. Foi sempre assim, é sempre assim. E hoje, com uma realidade tão dinâmica e tão depressa, o direito é que vai. Direito. Ou seja, quando nós estamos em ação a produzir isto, estamos a produzir direito. Não estamos a produzir normas. Portanto, é a diferença entre o direito nos livros e o direito em ação. Há aquele gap necessário que existe. Mas com uma realidade tão dinâmica como nós temos que ir à frente e depois vemos as dificuldades que existem e a necessidade de cobrir com normas. Normas, em primeiro lugar, de ordem regulamentar, estamos a falar da governação do sistema público, muita coisa se faz por regulamentos, demasiadas coisas por portaria, demasiadas coisas por decreto-lei, quando já deviam ter a tutela da lei. Pronto, aí é um nível mais elevado. Eu diria regulamento de lei. Pronto. Mas a normação vai acontecer necessariamente depois. Vamos correr muitos riscos, vamos fazer muitas asneiras, mas todos sabemos que é com as asneiras que aprendemos. Eu concordo completamente consigo. O direito trabalha num tempo diferido. O direito sempre chega depois, não é? O problema é que nós estamos confrontados com uma realidade que o direito a atuar no seu tempo normal, não é? Que não é sequer nem o tempo real, é um tempo diferido. Nós podemos ter aqui consequências catastróficas porque nós vamos utilizando as tecnologias que são lançadas no mercado e que não foram testadas e as consequências podem ser dramáticas. Sim, mas eu diria que a diferença entre a inteligência humana e a inteligência artificial é a consciência. A máquina, por enquanto, ainda não tem consciência. Nós temos e podemos introduzir os travões e as cautelas. Primeira regra, dizia eu há bocado, confiar. Segunda regra, não desconfiar. Terceira, logo se vê. Mas temos consciência e temos bom senso. Isso da consciência ainda tem muito que se diga no entanto. Eu diria que há aspectos que necessitam necessariamente de alguma regulação urgente, porque ele antecipa os problemas e poderá evitar determinados comportamentos que, amplificados com sistemas de automação, podem potenciar o risco a margens inigualáveis, não é? Às vezes há um efeito borboleta na dimensão tecnológica. Sabem aquele efeito da borboleta, não é? Um bater de asas na Ásia provoca tempestades no Ocidente, qualquer coisa assim. E, portanto, eu diria que aqui teremos que olhar para a atividade que é produzida pelos tribunais e ganhar níveis de diferenciação que eu acho que são, no fundo, destacáveis, porque uns têm uma dimensão de garantias de direitos fundamentais, quanto mais perto estiverem daquilo que é o resultado final do sistema, que é a decisão, não é? Mas há outras dimensões que necessariamente podem-se introduzir automação com ganhos de produtividade e até com uma maior libertação do sistema para aplicar em dimensão de qualidade e não de quantidade. Pronto, vamos projetar isto em coisas mais diferenciadas. Um tribunal tem muito de organização e gestão. E muito daquilo que é a organização e gestão do tribunal, há bocadinho, antes da nossa entrevista, falava-se do Tribunal de São Paulo. Um tribunal onde, obviamente, a litigância é o fator mais preocupante relativamente à dimensão da atividade do sistema, não é? Sob pena de inundar o tribunal e de ineficiência absoluta para a resolução dos litígios, tem que se guarnecer e fortificar a organização e gestão com ferramentas que potenciem o trabalho humano
e que dimensionem o trabalho humano para as dimensões mais qualificadas e mais sensíveis do sistema. E, portanto, eu diria que há muito que introduzir automação e inteligência artificial em dimensões que têm a ver com a organização e a gestão do próprio tribunal. Sei lá, estamos a falar de tarefas que têm a ver com o apoio a um trabalho, sei lá, o fluxo de processos, a preparação dos processos, são ou não digitais, a conformação dos autos, a tipologia de ações, a preparação das diligências, sei lá, quer dizer, o orçamento do tribunal, coisas desse género que às vezes atingem uma dimensão de tanta complexidade que faz paralisar o sistema. Depois há outra dimensão que é a dimensão de gestão processual. E a gestão processual pode ser uma gestão de fluxo de processos, sei lá, perceber como é que se faz um mecanismo de distribuição e como é que se prepara a gestão dos recursos humanos para a avalanche de litigância que virá lá. E aí também há dimensões de perdição que não são de perdição de uma decisão, mas perdição relativamente ao trabalho que nós vamos ter. E essa dimensão, no fundo, as ferramentas eletrónicas e a automação podem entrar sem grandes problemas para o impacto dos direitos fundamentais, a não ser que se dimensione as ferramentas de uma tal forma que diz o utilizador comum não tem acesso porque isto está tão tecnológico e tão cibernetizado que os inflows excluídos não têm acesso ao sistema. É isso que se tem que garantir que não aconteça. Mas, no fundo, sei lá, a distribuição de salas de audiência, os tempos, a nossa agenda, tudo isso pode ser programada de uma forma automatizada e que retira tempo a nós estarmos preocupados com uma gestão da agenda ou com uma gestão da sala de audiência, se isso pode ser automatizado através da inteligência artificial. E depois há uma dimensão que já atravessa a atividade processual jurisdicional, que aí as coisas são mais sensíveis. Mas aí eu acho que as ferramentas ainda podem ser introduzidas desde que haja a garantia que o humano está no circuito, que tem, obviamente, o domínio de ação e, sobretudo, se não estivermos a falar de coisas que têm muita sensibilidade para o resultado final da decisão. A apreciação da prova é a ferramenta eletrónica que permite saber que determinada informação pode haver um cruzamento de informações. Esta ferramenta não altera a leitura dos meios de prova, mas permite ao juiz ter uma informação sem perda de tempo de estar a compulsar o papel ou estar a compulsar páginas e páginas de PDF. Se há uma ferramenta eletrónica que permite, no fundo, compatibilizar um determinado meio de prova com um documento, com uma escuta telefónica, isto, obviamente, potencia o trabalho humano, mas não prejudica a reflexão humana sobre os meios, porque, no fundo, estamos a retirar tempo que era feito para uma leitura manual, artesanal, de prova, ou de documentos, ou de informação, para algo que nos produz informação já trabalhada e que permite um auxiliar importantíssimo para o trabalho do juiz. Mas também há outras coisas, sei lá. A busca e a descoberta daquilo que é as decisões anteriores, de jurisprudência, da própria argumentação das partes. Não sabem que, às vezes, os requerimentos, as alegações, produzem centenas e centenas de páginas. E, portanto, só para fazer um levantamento da argumentação feita pelas partes, às vezes, leva-se muito tempo na leitura, quer dizer, a leitura despende tempo, e se for feita pelo juiz sem grandes auxiliares, assistentes judiciais, no fundo, há uma despesa do funcionamento do sistema num juiz que podia estar a produzir decisões e resolver casos nas controvérsias, mas sim para, no fundo, fazer uma compilação da argumentação, dos antecedentes jurisprudenciais, daquilo que a doutrina reflete sobre o assunto. E, portanto, há ferramentas que podem potenciar muito e que podem ser utilizadas sem aquele impacto negativo, não é, para o funcionamento dos direitos fundamentais. E, por outro lado, a tecnologia também beneficia a proteção dos direitos fundamentais, porque esta anonimização das decisões também, no fundo, potencia o funcionamento do sistema para fazer garantia dos direitos fundamentais de terceiros que nada têm a ver, às vezes, com conflito, quando a sua informação pessoal é retratada nos autos. E, portanto, no fundo, a tecnologia aqui é introduzida também como um fator que qualifica o sistema para produzir
coisas mais garantísticas. Há aqui um efeito também que é preciso precaver, que é quando há, no fundo, uma transferência daquilo que é a reflexão humana de uma tramitação do processo para um automatismo processual, é preciso perceber que há uma delegação de um homem na máquina. Isto é, eu, ao introduzir uma determinada petição inicial no sistema, sei que ela passa a correr em tramitação eletrónica, em linha, e, portanto, sei que, no fundo, o funcionamento do sistema exige que, no fundo, a tramitação seja feita daquela forma. E o juiz aí não tem nada a dizer para, no fundo, calibrar as coisas para, no fundo, funcionarem num funcionamento alternativo. Ora, isto tem tanto impacto no domínio do processo e pode ter impacto nas garantias das partes, que eu levaria a dizer que este ato de delegação não pode ser feito por uma dimensão de normação ou normativa de valor legal menor ou reduzido, como tem sido feito em termos de portaria. No fundo, o que aconteceu foi, com a informatização do processo, no fundo, os códigos necessitavam de alguma tramitação eletrónica. Como não havia um vazio normativo e de regulação em torno disso, no fundo, o Código de Processo Civil ou os outros códigos remetem sempre a tramitação eletrónica para uma regulação por portaria. E eu acho que chegamos a uma dimensão em que o tratamento em linha dos processos exigiria mais daquilo que é a regulação desta delegação normativa nas máquinas. E, portanto, continuarmos com o funcionamento de delegação daquilo que são regras codificadas e às vezes que têm que ser levadas até para a garantia das partes à Assembleia da República, ao Parlamento, uma vez que tem a ver com o exercício de direitos fundamentais. E depois haver, no fundo, uma delegação de uma portaria que é feita por um ato quase regulamentar do Ministério da Justiça, eu penso, para a importância que se tem a tramitação eletrónica dos processos atualmente, que é o regime regra, portanto é a norma dentro dos tribunais, eu acho que isso não será suficiente para a regulação processual. De qualquer forma, vai ser tudo a breve trecho adaptado ao regulamento da inteligência artificial da União Europeia, pelo menos no que diz respeito a esses domínios relacionados com a inteligência artificial. O regulamento vai exigir que no fundo, haja um funcionamento mais regulado da tramitação digital dos processos e, sobretudo, da utilização de ferramentas de automação e de inteligência artificial. Porque a administração da justiça é considerado de risco elevado, não é? E, portanto, há toda uma série de exigências em termos de governação de dados, a altura desse risco elevado, mas isso poderemos voltar a esse assunto. Eu passo a palavra à professora Joana Abreu, por favor. Professora, muito obrigada. Muito obrigada também aos convidados. As nossas preocupações também na Universidade do Minho já há longos anos têm-se prendido com uma expressão que nós ouvimos várias vezes os nossos convidados, os conselheiros a mencionar, que é o da interoperabilidade. Aliás, nós partimos daí, do estudo da interoperabilidade administrativa, para perceber se havia caminho para uma interoperabilidade judiciária, quando isto ainda não se discutia, portanto, em tempos idos. E, portanto, muito recentemente, o Conselho adotou uma nova estratégia para a justiça eletrónica, fê-lo em novembro de 2023, com eficácia de 2024 a 2028, onde novamente vem dizer que a interoperabilidade judiciária no acesso à justiça e, sobretudo, no que diz respeito ao Conselho da União Europeia, tem uma preponderância significativa e especificamente dando conta da importância redobrada, que já foi reconhecida desde 2022 com a adoção do regulamento da ativação do e-Codex como a ferramenta descentralizada para a promoção da interoperabilidade em matéria civil, de cooperação judiciária em matéria civil, comercial, mas também em matéria penal, que foi uma novidade porque aglomeraram diferentes dimensões do espaço de liberdade, segurança e justiça numa ferramenta unitária para promover esta interoperabilidade, esta comunicabilidade entre os sistemas. Na senda desta estratégia, desta nova estratégia de 2024 a 2028 para a justiça eletrónica, é imediatamente adotado um pacote
de digitalização pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, que determinou a adoção em novembro de 2023 de um regulamento e de uma diretiva, precisamente para promover, lá está, a videoconferência transfronteiriça, para evitarmos de uma vez por todas dificuldades de articulação transfronteiras, para promover de uma vez por todas a comunicabilidade dos documentos através do e-Codex como plataforma descentralizada. E, obviamente, que nós ouvimos falar, os nossos convidados, da interoperabilidade que já se promove dentro do sistema nacional, mas e aquilo que diz respeito à ativação dos pontos de acesso nacionais ao e-Codex, porque ele vai ser uma realidade a muito breve trecho no que diz respeito à produção de prova e à própria obtenção de prova transfronteiriça e às citações e notificações, não é? Em 2024, a chancela da condução do e-Codex passa da Comissão Europeia para a EULISA, não é? Para a Agência Europeia de Gestão de Sistemas Tecnológicos de valor elevado, e depois em 2025 estes pontos de acesso nacionais têm de ser promovidos. E, portanto, esta era a minha primeira inquietação e lançava talvez o repto para sabermos o estado da arte, ou seja, em que ponto é que nós estamos no que diz respeito aos pontos de acesso portugueses em relação ao e-Codex. O Conselho Superior da Magistratura faz parte da rede. Desde o primeiro momento, não é? Desde o primeiro momento, fomos pioneiros, ou seja, temos várias reuniões, propostas e desenvolvimento, ou seja, dentro das várias redes e projetos europeus, que não são só da União Europeia, mas do Conselho da Europa, que existem muitos, nós estamos em todos os projetos tecnológicos mais significativos. O e-Codex é um deles. Estamos a trabalhar nesse, como estamos a trabalhar noutros. Há bocado falou na prova digital. A primeira das provas digitais que deve haver numa decisão judicial é a prova da autenticidade da sentença, assinatura do juiz. Eu tenho um cartão, Nuno também terá um cartão com chip eletrónico. Temos várias passwords que são mudadas frequentemente com base nisto, mas isto não é garantia suficiente. Vale a pena Estamos a trabalhar a nível europeu, mas para isso precisamos de escala, mecanismos de inteligência artificial e sistemas de blockchain. Mas isso é preciso muitos juízes a trabalharem, porque o sistema é mesmo este. E temos uma escala grande, que é a escala europeia, que nos permite trabalhar muito. As interoperabilidades são muito necessárias à escala europeia nos domínios da cooperação civil, nas redes civis e também na rede penal. Estamos a falar da comunicação entre os tribunais dos diferentes países. É isso que estamos a fazer, mas também a nível interno. E depois a nível transfronteiriço, com certeza. Isso é absolutamente fundamental. Mas aí todos os sistemas têm que entrar em interoperabilidade. Não são só as polícias, ok? As que fazem as polícias fronteiriças. Neste momento a PSP faz umas coisas, a GNR faz outras coisas. O CEF desapareceu em termos disto. A AIMA, nas partes de vigilância, é a PSP e a GNR que faz controle de fronteiras. Tem os seus sistemas próprios que têm que ser interoperáveis com o sistema judiciário. Isto é tanto mais importante como a rede que o CEF articulava, que é o sistema PIX, a distribuição é funcionar, vai passar para os servidores do Conselho Superior da Magistratura, por razões necessárias e de emergência, no meio da confusão que a eliminação do CEF nos conduziu. Mas todas essas interoperabilidades que se passam aqui dentro, como vê, também têm tudo a ver com as fronteiras da Europa. E é muito importante isso que o conselheiro Luís Mendes nos está a dizer, porque talvez quem nos está a ouvir não saiba, mas uma decisão judicial de qualquer tribunal da União Europeia tem de ser automaticamente reconhecida e aplicada em outro tribunal. E, portanto, isso não acontece nem nos Estados Federais. Nos Estados Unidos não é assim, é preciso um exequatur. E, portanto, esta integração judiciária
é muito importante e devia ser explicada ao cidadão comum para que percebesse a forma como nós estamos efetivamente integrados. Desculpa, professora Joana, não sei se o senhor Nuno quer acrescentar. Eu queria lançar talvez um repto que podíamos juntar relativamente a estas dimensões e, sobretudo, em matéria de inteligência artificial, porque o novo regulamento, não é, categoriza como sistemas de elevado risco quaisquer sistemas de inteligência artificial no domínio da administração da justiça e utiliza este conceito indeterminado. Nós ouvimos os nossos convidados falar diversas vezes, quer do sistema de apoio a magistrados, não é? Quer sistemas de compulsar determinadas dimensões de caráter processual que desoneram o juiz daquilo que é a prática em si mesma de decidir. E, portanto, eu relativamente a esta categorização penso que há diferentes níveis que nós podemos categorizar os sistemas de inteligência artificial no domínio da administração da justiça, alguns que podem efetivamente configurar-se como sendo de risco elevado, designadamente os preditivos à moda antiga, se quisermos, ou seja, aqueles que efetivamente são pensados numa perspectiva de substituição ou tendencial substituição daquilo que é a atividade do julgador, mas outros de natureza instrumental, quer para ser implementado na Secretaria, quer para ser implementado nas interações entre a Secretaria e o próprio juiz, quer no que diz respeito à mobilização, como diziam, de casos julgados potencialmente mobilizáveis, em termos de anonimização e também aquilo que falavam da assistente virtual, designadamente ser capaz de repescar segmentos doutrinais que possam ser aproveitáveis. Gostava, no entanto, de os ouvir relativamente a isto, se acham que é possível esta diferente categorização, de forma a não embolar, não é? Porque senão o que é que vamos ter? Todos os sistemas de inteligência artificial utilizados no domínio da justiça terão necessariamente de passar por aquela avaliação, por aquele procedimento inerente à sua categorização como tendo risco elevado. Que são estándares muito elevados. Que são muito elevados, muito dispendiosos, não é? Que acabam por postergar no tempo, necessariamente, a adoção de um ou de mais sistemas, designadamente os de natureza instrumental, que são, parece-me, aqueles mais vitais para cumprir os objetivos de celeridade, eficiência, não é? Que a inteligência artificial pode promover. Eu vou-vos pedir uma resposta concisa, porque o nosso tempo já está praticamente esgotado e ainda gostaríamos de passar a palavra aos nossos estudantes. Eu diria muito rapidamente sobre esta questão que, no fundo, o regulamento está aí. Primeiro era um projeto, no fundo, já... Não obstante a complexidade da decisão dentro das próprias instituições europeias, por isso já temos um texto final que vai ser publicado e a reflexão sobre as normas ainda está muito por fazer. Eu diria que, de facto, como a avaliação destes sistemas de alto risco tem que fazer com uma avaliação ex ante e uma avaliação concomitante e ex post, que talvez na avaliação ex ante teremos que, no fundo, fazer a distinção entre esses vários níveis de risco dentro do próprio sistema de alto risco e perceber que nem todos necessitam de uma avaliação de impacto tão exigente e necessariamente eu penso que a interpretação irá nesse sentido, distinguir dentro do próprio sistema daquilo que é, de facto, função jurisdicional do que é a função instrumental ou da administração e gestão dos tribunais. Rapidamente. Bem, eu diria que o sistema de certificação e de identificação do que é alto ou baixo risco terá que ser feito pela governação autónoma dos tribunais, Conselho Superior da Magistratura, com a sua representação repartida entre juízes e Presidente da República e Assembleia da República. É o melhor sistema e o melhor ponto onde nós temos para fazer uma validação interna. E, portanto, nos nossos sistemas e naquilo que for desenvolvido fora, nós exigiremos, obviamente, conferir essa certificação e, em termos como vamos fazer, vamos ver. Ou seja, temos que começar. Só depois é que vamos saber como é que... Professora Joana, quer dizer mais alguma coisa? Queria só dizer muito rapidamente, antes de passar, até para inspirar os nossos alunos, que o nosso convidado, o desembargador Nuno Coelho, publicou recentemente uma obra, Organização do Sistema Judicial,
e jurisdição para uma sistemática alargada da realização do direito pelo juiz, e o capítulo 5º entronca precisamente nestas dimensões que nós estamos aqui a tratar. Portanto, muito obrigada. De resto, é uma publicação que resulta da tese de doutoramento na Universidade de Coimbra, orientada pelo professor Gomes Canottilho. É isto, não é? Sim. E que nós teremos o gosto de apresentar na Universidade de Domingo a breve trecho. Muito obrigado pela referência. O livro parece que vale mais não só pelo trabalho académico, mas sobretudo porque reflete 20 anos de dedicação a este campo de experiência que é o judiciário e a governação dos tribunais. E eu faço um agradecimento a pessoas que me acompanharam nesse percurso, inclusive o conselheiro Luís Azevedo Mendes, meu colega, que está aqui ao lado. Acompanhamos um ao outro, fizemos um percurso de quase cerca de 20 anos em torno destas matérias e que parece-me que podem ser objeto de bem comum daqui para a frente, e daí o livro é sempre um testemunho, não é? Uma espécie de herança. E que está muito bem conseguido. Caríssimos, eu peço que se apresentem e formulem as questões que entenderem. E antes de mais, agradecer aos seus conselheiros com a intervenção. Eu sou mestrado em Direito da Universidade de Lula e tenho aqui algumas inquietações que pretendo apresentar, assim, de uma forma muito rápida. Não sei se vão responder todas ou não. Imagino que não tenhamos tempo, mas algumas aqui que são essenciais. E a primeira é: de que forma é que nos tribunais esta máquina e este avanço tecnológico poderá vir a substituir, por exemplo, os nossos funcionários? Se está isto a ser equacionado ou não, de uma substituição do humano pela máquina. Vimos que muitas funções vão ser passadas a ser feitas pela máquina. A outra questão que me preocupa muito, que é a nível de direitos fundamentais, que é esta prova digital e esta ferramenta que falaram aqui de conciliação das provas e esta ferramenta de cruzamento de provas, quando nos dizem que vai tirar trabalho aos juízes, de que forma é que isto vai tirar trabalho aos juízes, se calhar os juízes terão sempre a obrigatoriedade de verificar, porque esta ferramenta pode falhar. E pronto, e vou deixar só estas duas para já. Se não sei se algum colega. Não sei. Estar em direito melhor. Bem, a impressão de mim. Gostaria de saber se nível que não tentei de mais prática. É a Mariana. Se consideram que a justiça digital, de que forma é que pode impactar o procedimento civil, por exemplo, uma legislação europeia? Eu sou a Jasmine, também aluna do mestrado em Direito da União Europeia na Universidade do Minho, e a minha pergunta veio no sentido das minhas colegas, a respeito, como a Isabel falou, das provas do processo penal. A minha inquietação é a respeito da formação de perfis, que o LGPD tem uma disposição a respeito que, em tese, é proibida o uso de decisões automatizadas para a formação de perfis. Gostaria de saber como os nossos convidados enxergam essa questão, se pode, de repente, ser ou não utilizada no processo penal e o uso da inteligência artificial para tanto. Mais alguma questão? Juntar as questões todas. Mais alguém tem questões? Não, para já não? Ok. Posso começar eu, porque não esqueço-me das perguntas. Quanto à questão do trabalho dos funcionários, sim. Ou seja, nós temos neste momento em discussão e a formação, a concepção do novo Estatuto dos Oficiais de Justiça, e essa questão é muito importante. De facto, na assistência, naquilo que o Conselho está a trabalhar na visão para a nova sala de audiências do futuro, ou seja, é mais ou menos unânime, gravação total em ambiente digital 360 graus, transcrição automática dos despachos ditados oralmente pelos juízes e requerimentos dos advogados, uma ata formada automaticamente. Aquilo que o funcionário fazia deixa de ter necessidade de o fazer. E eu diria que provavelmente não é necessário um oficial de justiça com a sua elevada qualificação para o fazer.
mas é preciso depois para cumprir os despachos. Isso aí, um assistente operacional não pode fazer isso. Mas sim, a própria sala será o assistente do tribunal com este equipamento todo tecnológico. Pronto, se é de alguma forma que antecipe a resposta à sua pergunta. Tenho mais reflexão sobre este assunto, mas o momento também é complicado, não vale a pena dizer muito mais sobre esta matéria, porque tem a ver com o trabalho da Secretaria, com a organização do Tribunal da Secretaria dos Judiciais. A segunda pergunta que fez... Pronto. Não é para tirar propriamente domínio de controle do juiz, é para facilitar a visão do juiz sobre as provas. Estamos a falar, por exemplo, de um processo, o processo clássico que nós vamos utilizar muito para estudar o maior processo da justiça portuguesa, que é o caso BES. Estamos a falar de milhões de documentos. Pronto. A identificação no ambiente digital de todos esses documentos e a ferramenta que nós temos permite-nos identificar imediatamente qual é o documento. Todo esse sistema é colocado num disco rígido. O processo é tão grande, que para aceder só à acusação e aquilo é preciso um link especial, porque o sistema não comporta. Os advogados e as partes até levantaram essa questão no processo. Mas todo o processo em disco rígido pode ser fornecido aos advogados. Os advogados controlam exatamente aquilo que o juiz controlam. E depois podem fiscalizar a produção de prova e a motivação a partir dessa plataforma. Portanto, totalmente transparente e o acesso total a isso. Eu diria que aumenta a exigência do juiz. Facilita, mas aumenta a exigência. Aquilo que um juiz clássico no tempo... Não, no meu tempo eu sou suficientemente velho para isso. Não consigo chegar a uma conclusão, não provado vai absolvido. É a decisão mais fácil que existe. Agora, a análise criteriosa da prova e a descoberta de todas as possibilidades e presunções judiciais justificadas a seguir com base na prova, isso é que é difícil, é exigente. A máquina permite, mas o juiz aí não pode dizer não se provou, vai absolvido. Pronto. A segunda questão da injunção, sim, esse processo, esse projeto é muito importante. O Conselho está noutro projeto a nível europeu com 4 ou 5 países onde estamos a trabalhar a questão das injunções europeias. Sim, estamos a construir uma ferramenta só destinada à questão das injunções. Isso vai facilitar muito e vamos ter resultados. Espero eu. Fizemos agora em Lisboa uma grande conferência na Academia de Ciências sobre esse projeto. Eu julgo que vamos ter resultados muito brevemente. Formação de sim. O RGPD, como sabe, não se aplica exatamente à decisão jurisdicional. Pronto. Ou seja, toda a atividade jurisdicional está. Mas a identificação de perfis num processo, tal como está a dizer, neste momento nem existe, nem vejo a necessidade dela ser construída no âmbito da gestão de um processo judicial em concreto. Ou seja, só se ela se levantar é que eu vou pensar nela. Eu nem sequer quero pensar nela neste momento. Mas sim, isso é uma coisa que mesmo no âmbito de um processo judicial, isso vai nos obrigar a pensar no âmbito da própria lei de tratamento de dados do sistema judicial e em alguma reflexão que terá que ser feita a esse nível, sim. Sim, porque a proteção de dados começou por falar nisso e depois não tivemos oportunidade de voltar. Há uma regulamentação que está na forja, não é? Há uma legislação que está na forja para a proteção de dados no âmbito do processo judicial. Sim, que reúne grande consenso entre as várias governações do sistema judicial, ou seja, conselhos, onde é necessário haver conselhos, Procuradoria-Geral da República, que também trata muitos dados, tribunais que tratam muitos dados, mas são, digamos, de dimensão, pelo menos em termos de juízes mais pequenos, como o Tribunal de Contas. Esse novo instrumento que está em projeto, que já foi apresentado, trata a realidade de todos os tribunais que estão aqui abrangidos, portanto, é muito refletido e tem condições de avançar rapidamente na Assembleia da República, assim o Governo ou algum partido na Assembleia da República avance com um projeto ou com uma proposta de lei. Claro que sim. Nuno, para posso concluir... avançar para complementar as respostas do conselheiro Luís Azevedo Mendes, rapidamente, no que respeita à primeira questão dos funcionários judiciais, eu corroboro, no fundo, aquilo que será uma espécie de futurologia
Eu acho que há funções que vão desaparecer dentro do próprio sistema judicial, mas vão aparecer outras, não é? É como na sociedade, não é? Quer dizer, no fundo, a implementação daquilo que é o trabalho humano dentro do sistema judicial vai ter que ser adaptado à dimensão tecnológica, tal como aconteceu com a máquina de escrever ou com a introdução dos laptops ou com qualquer outra introdução. Os escribas escreviam de uma determinada forma, nós estamos numa dimensão tecnológica diferenciada e a nossa própria capacidade de compreender o nosso conhecimento na sua relação com a tecnologia também tem que ser diferenciada. E eu acho que nos temos de preocupar com o futuro, mas não demasiado que nos tolhe os movimentos, não é? E portanto, se nós somos muito abertos no domínio privado e na nossa dimensão pessoal para a dimensão tecnológica, atualmente, hoje, não pensamos sem googlar as coisas, sem procurar a informação e temos de ter o crivo crítico adaptado também àquela dimensão de informação que temos disponível. Claro que o crivo crítico tem que ser treinado e dimensionado, e o crivo crítico dentro de um sistema de alto risco como o sistema judicial tem que ser impulsionado. Mas as ferramentas que são utilizadas, penso que otimizam também a nossa capacidade de ler a realidade. Um juiz completamente condicionado e assoberbado de trabalho para tratar de um processo complexo. Eu vou-lhe dar uma realidade. Eu fui juiz de justiça criminal, sou juiz de carreira e trabalhei processos complexos. Houve uma prática que ainda está instalada de fazer muitas interseções telefónicas em processos de investigação criminal. Talvez num exagero, mas às vezes andam anos e anos naquilo, e as transcrições também são volumosas. E eu, como juiz relator de uma determinada decisão, não obstante funcionar em tribunal coletivo, às vezes tinha que me fechar uma semana para ver as transcrições e para relacionar aquilo com outros meios de prova, não é? Uma semana fechado no gabinete, ler papel, para ver as interseções telefónicas, depois chegar a uma conclusão de conexões entre os arguídos, e às vezes estamos a falar de dezenas e dezenas de arguídos. Se a máquina me permitisse, no fundo, libertar daquilo minha tarefa e com alguma garantia, se calhar até diminuindo o risco dos meus próprios erros humanos, não é? Porque o cansaço ao final do dia, eu sempre pensei que tenho que tratar dos meus processos complexos ao início do dia, porque ao final do dia vou, no fundo, fazer despacho expediente. E é assim que funciona um juiz médio que seja mais ou menos eticamente responsável. E, portanto, estamos a ver que a dimensão, não estamos a falar de um juiz ciborgue, não é? Ou até de um juiz substituído pela máquina, estamos a falar de um juiz apetrechado com as tecnologias normais da atualidade e, portanto, não se pode permitir despender muito tempo em tarefas completamente irrazoáveis se a própria realidade chegou a um nível de complexidade que às vezes é difícil trabalhar só com ferramentas humanas. No que respeita à outra dimensão, os perfis são completamente proibidos na inteligência artificial pelo novo regulamento. E, portanto, se quanto à proteção de dados é questionável se o sistema judicial está ou não dentro, relativamente à fabricação ou eventualmente à implementação daqueles perfis de justiça preditiva, por exemplo, para pessoas anteriormente condenadas saber se vão ou não reincidir nos crimes. Esse tipo de coisas, tipo de ferramentas que os ingleses parece que gostaram de implementar após os norte-americanos, todos esses sistemas, no fundo, estão proibidos à luz do regulamento de inteligência artificial. E ainda bem. Claro que sim. Podemos concluir? Caríssimos, muitíssimo obrigada pela vossa disponibilidade de interagir com os estudantes. Eu acho que fizemos aqui serviço público a sério. Uma das conclusões da Agenda da Reforma da Justiça foi no sentido da necessidade de formação digital dos magistrados, não é? A formação digital dos magistrados acaba por ser indispensável para o próprio exercício da função jurisdicional, sob pena de que os juízes deixem de ter condições para julgar
os novos litígios que vão exigir conhecimentos nessa matéria, que já exigem e que vão exigir cada vez mais. E, nessa medida, as tecnologias digitais constituem grandes desafios para a própria independência, para a imparcialidade, para a competência do juiz, em última análise, para o próprio funcionamento do Estado de Direito. De qualquer forma, os magistrados não surgem por geração espontânea. Não é? O mercado, entre aspas, onde eles são recrutados é o mercado das faculdades de Direito. E, portanto, falar destas questões desde muito cedo na academia é muito importante, sensibilizar para essas questões, formar para essas questões. Quer dizer, nós não podemos ter a veleidade, a pretensão de ter um sistema perfeito, quando só no final, não é, só a jusante tenta se atacar o problema. Não, ele tem que ser atacado desde sempre em articulação entre a academia, o SEG, as magistraturas, os conselhos, de uma maneira geral. Portanto, muitíssimo obrigada pela vossa disponibilidade, ter se deslocado de Lisboa a Braga, felizmente num dia ensolarado. Muito obrigada aos nossos estudantes, à professora Joana Abreu e todos que nos acompanharam, e continuem conosco até a próxima edição do Espaço Único.